Quanto mais mostramos à sociedade que a recuperação é possível, que somos pessoas que merecem novas chances, mais ajudamos a quebrar o estigma. Então, a sua história pode inspirar outros a mudar a forma como a sociedade vê a dependência química. Os desafios da reintegração social, quando a gente tem que superar os estigmas e os preconceitos. Eu sou o Jackson, estou em recuperação há alguns anos, mas o dia mais importante é hoje. Então é o seguinte, recomeçar após vencer a dependência química não é fácil, a gente já sabe. Então para muitos, na verdade, o maior desafio não é apenas ficar sóbrio, mas ser aceito na sociedade de volta, na família, voltar a trabalhar e por aí vai. Então ainda hoje, muitos dependentes enfrentam o estigma e o preconceito que dificulta a integração. Então normalmente, somos vistos como perigosos, incapazes ou até mesmo irrecuperáveis. Mas será que isso é verdade? Será que isso também é uma maneira justa? Será que não é mais um estigma que colocou e que tudo agora é assim, todo mundo é assim, de fato? Então, muitos de nós que passaram pelo processo de recuperação, como eu, sabemos que quando voltamos ao convívio social, enfrentamos olhares desconfiados, portas fechadas e, em alguns casos, discriminação direta. Isso ocorre porque a sociedade ainda tem uma visão distorcida de quem é o dependente químico. Não enxerga o indivíduo, apenas o vício, não consegue enxergar a pessoa fora do vício. E, em muitos casos, até é compreensível, porque, em uso, o dependente causa muito estrago. Fere pessoas, alguns roubam e fazem tantas coisas que, de fato, é complicado. Mas isso não é um indivíduo, é a doença. Então tem que separar uma coisa da outra. Esse indivíduo, quando ele não está na doença, ele não faz nada dessas coisas, sabe? Então, um dos maiores obstáculos que muitos enfrentam é a dificuldade de encontrar um emprego, por exemplo. Não importa o quão qualificado você seja ou o quanto tenha se esforçado para mudar, as marcas do passado, infelizmente, ainda influenciam as decisões de muitos empregadores. E isso, além do trabalho, afeta também as relações sociais, amizades, até mesmo a vida com família. Eu conheço casos que, depois de muitos anos, a família não consegue conviver com essa pessoa mais, mesmo que ela já tenha mudado há muitos anos e mudado hábitos, e enfim. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve entender é que a nossa recuperação e reintegração começa com a forma como nós nos vemos. Então, a gente não pode permitir que os estigmas da sociedade nos definam. A resiliência é essencial, ou seja, cada vez que alguém nos rejeita, é uma oportunidade para fortalecer a nossa determinação. E não para aceitar simplesmente o estigma da pessoa e a partir de hoje nós somos o que ela disse. Não é assim que funciona. A gente precisa entender quem somos nós. E a cada vez que nós sabemos quem somos nós ficamos cada dia mais fortes e resilientes para poder, de fato, viver um dia após o outro, contrariando as estatísticas, porque pelos estudos, pelas pessoas, uma vez dependente químico não tem mais jeito. Isso é uma grande mentira, porque eu e muitos que estão assistindo esse vídeo estão aqui para provar isso. Então, hoje, há muitos programas de capacitação e educação que podem ajudar o dependente a se qualificar profissionalmente. Então, investir em novos conhecimentos e habilidades pode abrir muitas, muitas portas mesmo, especialmente quando combinamos com uma história de superação. Então, mostrar que não somos definidos pelo passado, mas sim pelo que estamos dispostos a construir e já estamos construindo. Então, outro fator importante é construir uma rede de apoio muito forte. Isso pode incluir amigos, familiares e, claro, grupos de apoio, como os programas de 12 passos. Eu acho que os grupos, a gente consegue ter uma linguagem, uma abertura para falar das coisas como em nenhum outro lugar. Porque, de fato, só quem tem a doença consegue, de fato, entender o que o outro está falando. Então, essas pessoas nos ajudam a manter o foco, a encontrar novas oportunidades e a lidar com os desafios diários da reintegração, sabe? A gente não pode ter medo de falar sobre a nossa história de superação. Quanto mais mostramos à sociedade que a recuperação é possível, que somos pessoas que merecem novas chances, mais ajudamos a quebrar o estigma. Então, a sua história pode inspirar outros a mudar a forma como a sociedade vê a dependência química. Então, a reintegração, ela pode sim, ela é difícil, mas não impossível. Se você, assim como eu, enfrenta preconceitos, lembre-se, a sua recuperação é a maior vitória. A gente não pode abrir mão da nossa recuperação porque alguém nos enxerga diferente. Então, não deixe que o julgamento dos outros apague a sua luz, aquilo que você está construindo. Então, a cada obstáculo superado, a gente prova que somos muito mais do que qualquer rótulo que tentam nos colocar. O caminho é longo, demanda muito tempo, mas juntos, cada um de nós que vai contando a história e mostrando no dia a dia, a gente vai quebrando preconceitos e construindo uma sociedade mais justa e acolhedora. Infelizmente, dentro da dependência química, quando vem casos de recaídas e que causam mais buracos, é complicado, mas a gente tem que continuar plantando a nossa semente. Algumas maneiras que a gente pode se reintegrar. Voluntariar em organizações que trabalham com dependência química. Isso pode criar um senso de pertencimento e propósito. E, além disso, permite a gente expandir rede de contatos e, eventualmente, abrir novas oportunidades profissionais. Com isso, a gente começou assim e abriram clínicas. Então, a gente pode investir em educação e treinamento profissional, buscar cursos técnicos, workshops e até mesmo ensino superior, aqueles que podem, realmente aumentam muito a chance de reintegrar no mercado de trabalho, sabe? A gente pode empreender, que é o que eu faço hoje. Então, muitos dependentes de recuperação encontram sucesso criando seus próprios negócios. E isso não só garante a independência financeira com o tempo, mas também serve de prova de que é possível recomeçar e prosperar. Fazer network, contatos, participar de eventos sociais, principalmente quando envolve o seu grupo, ou profissionais também ajudam a expandir o ciclo social. Apresentar-se sempre como alguém em recuperação, como história de superação, porque isso muda a percepção que as pessoas têm sobre a dependência química. Outro ponto, trabalho voluntário, contribuir para a comunidade, ajudar outras pessoas com história semelhante. Isso pode aumentar o senso de valor pessoal e proporcionar oportunidade de conexão e aceitação social. Mostrar o que a gente tem construído para os outros, eu tenho tido como algo fundamental para a minha vida, porque isso, de fato, inspira e ajuda outras pessoas a saírem de onde elas estão, assim, talvez deixadas de lado, talvez se sentindo rejeitadas, talvez se sentindo com o estigma social de que não vai conseguir. Então, eu tento trazer isso, mostrar esse assunto. A gente ainda é carente no Brasil de programa de reintegração.
Mas depois eu vou trazer aqui para vocês um programa de reintegração na clínica que eu fiz o meu tratamento, tem um programa incrível e eu vou trazer para vocês. E o que eu trouxe aqui são algumas estratégias que oferecem caminhos sólidos para vencer o desafio da reintegração, focando em resiliência e ações práticas. Junto a gente consegue.